Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 19 de julho de 2024, e estamos nós reunidos para estudarmos a obra de André Luiz, psicografado por Francisco Cândido Xavier, Entre a Terra e o Céu. Nós estamos aí no novo capítulo, o capítulo 11, Novos Apontamentos. Vamos envolver o nosso irmão Augusto, que irá fazer a nossa prece de gratidão, e logo depois a nossa querida irmã Carla irá fazer uma rápida recapitulação do nosso último estudo. E é com muita alegria, mestre amigo Jesus, que aqui nos reunimos em teu nome, nesse estudo que nos traz tantos ensinamentos, e que te agradecemos por essa oportunidade que tu nos dás de estarmos aqui buscando pelo estudo a nossa reforma, a nossa melhoria, para que nos tornemos cada vez mais um ser humano melhor. E te rogamos nesse momento que tu intua todos nós aqui presentes no estudo, intua nossa irmã Conceição, para que possamos ter um entendimento que necessitamos para essa nossa caminhada para ti. Que a tua paz, que teu amor nos envolva e que tu fique conosco hoje e sempre, que assim seja. E aí, Carlinha? Conta pra gente. Então, são novos apontamentos, porque vamos aprender novas situações. O Hilário estava vivamente impressionado com a sabedoria e o trabalho da Blandina e perguntou se ela era dirigente ali da área. E ela disse, não, pelo amor de Deus, por quem me toma, mas eu sou só uma servidora aqui, no lado da maternidade, a gente aprendendo essa venerável missão da maternidade. E que ela tinha muita ajuda também da Mariana. Mas antes ele pergunta também se lá tem alfabetização, se as crianças estudam. E ela diz que sim, porque a intelectualidade ela é importante, é uma das peças que alarga nosso entendimento, nosso conhecimento e que isso é muito importante. E é quando a Mariana fala também que ela está ali muito apegada na Igreja Católica. E o Hilário, meu Deus, então até aqui no mundo espiritual tem isso, a facção... E ela disse, não, eu aprendo também, estamos aqui, eu sou também estudante, junto com a Blandina, das leis divinas para me renovar em espírito. Mas na terra deixei queridos, na Igreja Católica, então sou afeiçoada. E o Clarencio, sensato, fala que o sol brilha para todos e que todos recebem as claridades conforme a possibilidade de recepção que demonstre. Então não é só para uma igreja, não é só para uma aglomeração, uma doutrina, é para todos que se mostrem dispostos. E nós estamos aí nesse ponto da conversa. Então vamos lá. Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam, cada vez mais valiosos, Hilário indagou. Em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Esclareceu Mariana Prestimosa. Muito simplesmente, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Porque é interessante que eles estão aqui acostumados com o trabalho espírita, né? Lembra que nós já estamos aqui entre a terra e o céu, já passamos aqui, eles aprenderam bastante sobre a comunicabilidade dos espíritos. Aí ele diz assim, em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas com o impedimento de nossa comunicação direta, né? Porque o que acontece? Quando você está encarnado, a gente pensa de forma limitada. Mas quando você está na condição de espírito, diz, olha, eu sei que eu existo, eu sei que nós podemos nos comunicar, mas como é que faz isso com a igreja se lá não tem um intercâmbio direto? Eles não fazem nenhuma desobsessão lá, né? Não tem uma conversa com os espíritos. Como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Como que nós, espíritos, ele falando, podemos cooperar, ajudar? Aí ela diz, muito simplesmente, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência.
Porque por mais que nós na condição de espírito, realizamos o trabalho, conhecemos o trabalho, se nós não estivermos em sintonia e em oração, nós também não iremos receber a influência de espíritos nobres. Então, os espíritos, eles não estão apenas para atender nós espíritas, eles estão para atender os corações de boa vontade. E isso você encontra não só no espiritismo, como também não vai encontrar tudo no espiritismo. Então, vai depender da boa vontade do coração. E ele diz que a oração é o meio mais seguro para a nossa influência, é o meio mais seguro. É por isso que a gente diz, mantenha-se em oração. Mantenha a ação no bem. Mantenha o pensamento ao decorrer do dia em contato com o mais alto. Essa é a melhor forma de nós podermos receber influência espiritual. Façamos o bem. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco. Um fio de intercâmbio natural. Ou seja, o intercâmbio ele está de comum acordo apenas para nós espíritas? Não. Para todos aqueles que o quê? Coloca a mente em prece. E coloca em prece a sua mente e estabelece um fio de intercâmbio o quê? Conosco. Natural. Não esquecendo que toda essa história começa por uma prece pronunciada por uma garota. Né? É verdade. A Angelina, que pede para a mãe ajudar. Então, assim, ela nem pede para um santo, nem outra situação. Ela se coloca em prece e ela movimenta toda essa equipe aqui. Toda essa equipe. É verdade, Carlinha, bem lembrado. Alegou o nosso companheiro. Quem é o nosso companheiro? Hilário. Estudioso. Mas não de maneira ostensiva. Esse não de maneira ostensiva, porque ele já foi numa reunião mediúnica, ele já viu o espírito falar de forma direta, ele disse, tá, legal, entendi, mas isso não vai acontecer de forma ostensiva. Explicou a interlocutora respeitável. Pelo pensamento, a intuição beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Os interesses rasteiros conduzidos à igreja constituem sólido entrave contra o auxílio celeste. E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza, por vezes, os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Então vamos entender o que ela quis nos falar aqui, tá bom? Olha lá. A pergunta dele é interessante, não vai ser de forma ostensiva, ela diz pelo pensamento, né? Pensamento a pensamento. A intuição beneficia em toda parte e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres da criatura, qualidades nobres, a ação no bem, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. Essa zona lúcida, quando ela coloca aqui mais ampla, é a zona psíquica mesmo. Ela consegue, porque toda comunicação espiritual, ela é mente a mente, espírito a espírito, pensamento a pensamento. E se você não tem uma conduta moralizada, eles não conseguem achar espaço mental em ti. Ele não tem nenhuma zona que tenha eco em ti. Entendeu? Se a criatura não realiza um trabalho no bem, não é verdade? Menor ainda esse campo. Então, uma vez o trabalho, uma vez o estudo, uma vez o esforço, uma vez a oração, o campo psíquico é maior.
para que os amigos espirituais possam auxiliar. Entendestes? Então é por isso que ele diz assim, olha, a intuição beneficia em toda parte e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, né? Não é é na criatura, mundo íntimo, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para a criatura registrar o socorro espiritual. Porque se é um espírito nobre que fala um idioma nobre, ela consegue captar e entender. Por quê? Porque ela entende um idioma nobre. Então, eu estou falando de idioma, eu não estou falando de vocabulário, eu estou falando de comportamento. Estou falando de pensamento, né? Pensamento não é vocabulário. Entendestes? O culto público que ela vai falar do culto que é realizado nas igrejas, tá? Não é uma crítica, é um esclarecimento. O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito, que está sendo realizado nos tempos modernos. Olha aqui, ó, não favorece o contato das forças superiores com a mente popular. Não favorece. Então, muitas vezes, o sacerdote fala e a gente não consegue entender. Faz uma leitura que a gente tem dificuldade de compreender, não explica. Obviamente, todos não, tem exceção. Então, o próprio sacerdote, que deveria preparar a mente de todos aqueles que estão ali sentados para receber a influência espiritual, ele mesmo não sabe fazer isso. Nem a dele, muito menos das pessoas que estão ali sentadas, né? Ainda tem aqueles irmãos sacerdotes que têm uma dicção horrível. Às vezes o espaço da igreja, às vezes um eco, e você tenta entender e não consegue. Eu fui para uma missa de 7º dia e uma coisa eu entendi, o tema era as bodas de Caná. E no dia seguinte dessa mesma família, eu fui convidada para ir até a casa, conversar um pouco, né? E eles disseram, me explica o que é aquilo, porque eu não consegui entender. O que é essas bodas de Caná? Pessoas que são católicas, mas... E eu fui explicar tudo. Eles disseram, agora eu estou entendendo, né? Então, eu só me lembro que o padre ainda disse assim, teve uma hora muito engraçada, foi engraçado, disse assim, e eles beberam até o tucupi. Aí eu olhei, até o tucupi. Tucupi é uma expressão idiomática aqui do nosso estado, né? Tipo assim, bebeu e bebeu muito, não conseguiu parar, né? A gente diz até o tucupi, né? Eu estou até o tucupi, né? Então, é uma expressão muito comum do nosso estado, mas que as pessoas não conseguiram entender. Então, a pessoa está ali olhando para o sacerdote, mas está com a mente a 1000. E isso dificulta, não proporciona um campo para que a espiritualidade possa inspirá-los. Entendeu? Também ao público tão variado, o sacerdote não prepara para que todo mundo tenha esse entendimento, né? Às vezes fala num linguajar mais difícil que muitos que estão ali presentes não conseguem nem entender, né? Então ele não prepara nesse sentido também, né? É um conjunto, né? Eu acho que quando você faz parte de uma igreja, de uma congregação, normalmente o sacerdote ele fica constantemente. Então ele tem noção do bairro, ele tem noção das pessoas que no primeiro dia talvez mas à medida que o tempo vai passando, ele passa a ter uma noção de quem são aquelas pessoas que se aproximam, se são pessoas mais simples, se são pessoas classe média, média alta, e ele poder usar um linguajar que todos possam entender, né? Então, à medida que o tempo vai passando, deveria estar preocupado com o público para poder falar. Obviamente que tem exceção, tem padres que no momento lá da sua exposição, né, consegue fazer uma exposição muito boa, que todos consigam entender, né? Agora, a leitura ainda são as mesmas, né? O ritual existe, né? O culto público, indiscutivelmente, qual vem sendo levado a efeito nos tempos modernos, não favorece o contato das forças espirituais com a mente popular, tá? O contato das forças superiores com a mente popular. Lemos exatamente isso. Os interesses rasteiros. O que é os interesses rasteiros? Materiais.
os interesses horizontais, terra a terra. Os interesses rasteiros, pequenos, curtos, baixos, conduzidos à igreja, constitui sólido entrave contra o auxílio celeste. Então você vai já com um pedido pronto na cabeça e se bombear até barganha. Senhor, se o Senhor atender o meu pedido, eu vou fazer isso aos pobres. Eu vou dar isso. Poxa, gente, barganhar com o pai, né? Primeiro o pai tem que fazer, né? Mas primeiro o pai tem que fazer. Se ele não fizer, eu não vou fazer. Não vou dar cesta nenhum para ninguém, né? E a preocupação de riqueza e pompa, quase sempre mantida pelo sacerdócio nos ofícios, né? Então é aquela roupagem, né? Aquilo deve dar um trabalho para lavar, para passar, não pode ter uma marquinha, né? Eu fico pensando, né? Vejo que olha, meu Deus do céu, né? Pelo sacerdócio nos ofícios, inutiliza por vezes os nossos melhores esforços. E eu, por exemplo, quando nós vamos fazer palestra, eu estudo, mas eu não engesso a minha fala. Eu não vou com tudo pronto. Eu vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso, vou falar isso. Por quê? Porque eu sei que o trabalho é da espiritualidade. Eu sou apenas um microfone, ainda cheio de ruídos. Então eu estudo e deixo que a espiritualidade me conduza. Por quê? Porque ela sabe falar e inspirar para que a gente possa falar exatamente o que aquele público precisa ouvir em cima daquele tema. Então, se eu engesso tudo, como é que eu vou oferecer um campo a eles para receber a inspiração? Enquanto a atenção, então, os nossos melhores esforços, porque enquanto a atenção da alma se prende a exterioridades, as forças contrárias ao bem, e a gente diz, existem espíritos perversos dentro das igrejas? Não tenha dúvida, como também tem dentro do centro espírita. O acesso é livre. Aos lugares, o acesso é livre. Em nosso pensamento, não. Aí vai depender das minhas, vamos dizer assim, vai depender da minha sintonia, das minhas vibrações. Fala, filha. É, verdade, libertação. Foram quase mais de 60, né? Mais de 60, né? A nossa Narumi está trazendo a obra Libertação, que está no nosso canal, o estudo. Ainda assim, então ele diz assim, as forças contrárias ao bem e à luz encontram facilidades positivas para a cultura do fanatismo e da o quê? Discórdia. Fanatismo e discórdia. Ainda assim, superando tais obstáculos, é sempre possível algo fazer em benefício do próximo. Apesar de tudo isso, ainda dá para fazer alguma coisinha. Prosseguiu Hilário, o observador. Durante a missa, por exemplo, é viável o seu trabalho de cooperação? Mariana fixou uma expressão facial de bom humor e aduziu. Somos grandes falanges de aprendizes da fraternidade em ação. Por mais desagradáveis se nos mostrem os quadros de luta, a nossa obrigação é servir. Ou seja, é fácil? Não. Mas dá para desistir? Não. Fim da ligeira pausa, continuou. Quando a missa obedece à pura convenção social, funcionando como exibição de vaidade ou poder, a nossa colaboração resulta invariavelmente nula. Por que ela fala aqui, a missa obedece à pura convenção social? Você vai apenas por um movimento social. Dia de domingo é dia de missa e vamos para lá marcar presença, para mostrar à sociedade que nós somos religiosos, católicos, somos pessoas de bem ou do bem. E assim, para marcar, não digo marcar, para mostrar presença. Um ato social, um ato externo, funcionando como exibição de vaidade ou até mesmo de poder, né? Então você vai por um ato de vaidade, mostrar que você está ali
todo muito bem arrumado, muito aprumadinho, só faltando dizer, eu sou um homem de bem, eu sou uma mulher de bem, eu estou aqui na missa, na igreja. Só isso. A nossa colaboração, a colaboração do mundo espiritual, resulta invariavelmente nula. Se vou à igreja apenas por um ato, por uma convenção social, ou exibição e vaidade, não recebe, não tem como receber. Tem campo propício para isso, mental? E sorrindo, que teríamos a fazer num ato bajulatório em que os devotos da fortuna material ou da perversidade incensam a desregrada conduta de pessoas inescrupulosas? Há missas solenes de consagração a políticos astuciosos e a magnatas do ouro que, em verdade, são reais sacrilégios em nome do Cristo. Vamos só parar aí. Entendeu o que ela quis dizer? Então, o cidadão é um péssimo político, um péssimo empresário, um cidadão que faz e acontece, aí vai ter a missa em homenagem a fulano. Aí é para acabar. Então é que ele diz que teríamos a fazer no ato. Isso é o quê? No ato o quê? Bajulatório que está sendo feito. Em que os devotos da fortuna material, que os próprios sacerdotes podem propor, né? Ou da perversidade, porque tem perversos mesmo, incenso, ou seja, lisonjear, né, adular a desregrada conduta de pessoas que são o quê? Inescrupulosas. O que fazer num lugar desse? Existem missas solenes de consagração a políticos astuciosos, enganadores. E a magnatas, né, que são os indivíduos poderosos do ouro, que em verdade são reais sacrilégio em nome do Cristo. A pessoa serve ao cão e vão fazer uma missa em homenagem ao fulano. É aquilo que eu digo, nós temos muitos ladrões mesmo, que fazem muito mal à humanidade terrena e que a gente está batendo palma, de paletó e gravata, como tudo fosse maravilhosamente bem. Impossível, né? Vamos mais um pouquinho? Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhe espilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possui, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las em benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Então, imagina a pessoa rica, vamos fazer uma missa, só um ato social, e mesmo dentro da igreja, como bem diz, já estão discutindo aqui, doido que vá para a segunda parte, que é o que? A divisão dos bens. Mas eu achei interessante, e é pura hipocrisia. Então a gente percebe aqui que tudo é a intenção. A intenção não é o fato de estar, mas o que está por detrás do fato, né? Aí ele diz assim: frequentemente as missas humildes realizadas aos primeiros cânticos da manhã, porque até o fato de você acordar cedinho para ir à missa no domingo, isso já demonstra um certo interesse realmente, ou não, tá? Mas ela diz que esse é o melhor horário que tem. Para quê? São as mais favoráveis ao nosso concurso. Então, normalmente são pessoas, às vezes, idosas que vão, né? Dormiram cedo no sábado, não foram para nenhum forrobodó. Estão aptos, dispostos exatamente a estar lá no domingo cedinho e verdadeiramente querendo fazer a oração.
Ele diz: podemos com mais segurança articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las em benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. Foi bom, gente? Então, em nenhum momento aqui, a André Luiz, Hilário, Dona Mariana estão discriminando a Igreja Católica, até porque ela gosta e faz o trabalho na condição de espírito. Mas ela está mostrando a necessidade de um coração, de um sentimento, da intenção verdadeiramente. Então, não basta eu estar num centro religioso. É necessário verdadeiramente eu estar de corpo, mas estar também de alma. Realmente preparar o coração para ouvir o sermão, né? Hoje não é mais sermão, tem outro nome que eu não lembro. Ouvir a fala do padre, chamado hoje de homilia. E o padre realmente está preparado para isso, para explicar e envolver todos aqueles que estão ali sentados. Então, como diz o nosso Senhor Jesus, onde houver 2 ou mais pessoas reunidas em meu nome. Então, não é só uma questão de estar reunido, tem que estar em nome de Jesus. Isso faz toda uma diferença. Gente, que bom! Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Então, os espíritos, eles não estão apenas para atender nós espíritas, eles estão para atender os corações de boa vontade. E isso você encontra não só no espiritismo, como também não vai encontrar tudo no espiritismo. Então, vai depender da boa vontade do coração. O meio mais seguro. É por isso que a gente diz: mantenha-se em oração, mantenha a ação no bem. Mantenha o pensamento ao decorrer do dia em contato com o mais alto. Essa é a melhor forma de nós podermos receber influência espiritual. Façamos o bem. Que mais ampla é a zona psíquica mesmo. Ela consegue, porque toda a comunicação espiritual, ela é mente a mente, espírito a espírito, pensamento a pensamento. E se você não tem uma conduta moralizada, eles não conseguem achar espaço mental em ti. Ele não tem nenhuma zona que tenha eco em ti. Entendeu? Se a criatura não realiza um trabalho no bem, não é verdade? Menor ainda esse campo. Então, uma vez o trabalho, uma vez o estudo, uma vez o esforço, uma vez a oração, o campo psíquico é maior para que os amigos espirituais possam auxiliar. Se é um espírito nobre que fala um idioma nobre, ela consegue captar e entender. Por quê? Porque ela entende um idioma nobre. Então, eu estou falando de idioma, eu não estou falando de vocabulário, eu estou falando de comportamento. Estou falando de pensamento, né? Pensamento não é vocabulário. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar?
Então vamos envolver a nossa irmã Carlinha, que irá fazer a nossa prece de gratidão. Com o coração cheio de alegria, Senhor, te agradecemos essa oportunidade de mais uma noite de estudo, de aprendizado, de lições valiosas. Sabendo que onde nos encontrarmos, tu estarás, os teus servos, os amigos espirituais podem nos auxiliar se o nosso coração, se a nossa mente estiver envolvida. E assim, desejamos aprender a envolver nossa mente, nosso coração, chamando o teu nome para nos iluminar, para nos dar a luz, o caminho a seguir. E que possamos estar sintonizados com as respostas, com os auxílios que tu nos envia. Preparados assim numa caminhada mais segura, nessas caminhadas que nos parecem trevosas, difíceis, mas sabendo que o coração e o pensamento retos em ti, o auxílio virá. São lições valiosas que não podemos esquecer. Ajuda-nos nas horas difíceis a lembrar de te chamar, de chamar os amigos e te pedir essas luzes que nos encaminham seguramente ao melhor resultado. Muito obrigada, Senhor. Fica sempre conosco. Que assim seja.